Oi lá para você que acompanha o TJ UFSC. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro e o Telejornal Diário da Universidade Federal de Santa Catarina está no ar mais uma vez. No programa de hoje, você vai ver a visita do presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina, as últimas informações sobre a contagem de votos na corrida presidencial americana e também o segundo episódio da série sobre diversidade na política. Isso tudo você confere no programa de hoje, que está começando agora. Bem, nós sempre mostramos aqui no TJ informações diárias sobre a situação da pandemia da Covid-19 em Santa Catarina, e hoje não seria diferente. Mas nesta sexta, a Secretaria de Saúde do Estado teve dificuldades para acessar os sistemas do Ministério da Saúde. Por conta disso, informações sobre novos casos e óbitos relacionados à pandemia podem ter atrasos com seu processamento. A nota divulgada pelo governo não especifica se esses problemas estão relacionados aos ataques hackers que vêm acontecendo nos diferentes sistemas de órgãos do governo federal desde o dia de ontem. Bom, e com a proximidade do primeiro turno das eleições municipais, nós estamos cada vez mais em contato com as propostas dos candidatos à Prefeitura e à Câmara de Vereadores das nossas cidades. No último episódio da nossa série sobre diversidade na política, você conferiu o panorama da população brasileira e quem de fato é responsável pelos processos decisivos. Hoje, vamos te mostrar um pouquinho mais sobre a importância da diversidade ir ao encontro do fazer política e quais são os problemas da falta de representatividade. Este é o Lucas Stank. Na época de eleições, ele tem dificuldades para encontrar candidatos que o representem. Se discute muito pouco isso, não é uma pauta que os políticos abordam em debates, em várias questões, em entrevistas, não é algo que é falado, sabe? Não é algo que é perguntado, não é algo que é explicado, não é algo que é planejado. O Lucas tem paralisia cerebral e vive uma série de problemas em Florianópolis devido à falta de acessibilidade, como quando quis visitar o Palácio Cruz e Souza, sede do Museu Histórico de Santa Catarina. Foi uma das experiências mais frustrantes da minha vida. A atendente falou literalmente que eu não poderia subir, porque não tinha elevadores, eu tinha acesso à escada. E a parte de baixo que é muita pouca coisa. Quem já foi no Museu Histórico sabe que a parte de baixo é pouquíssima coisa. O museu de verdade estava em cima. E eu não pude acessar porque eu não pude subir. Mas a escassez de políticas públicas representativas não é um problema apenas na capital catarinense. As pessoas, geralmente, elas não têm um olhar amplo quando se fala de inclusão social e acessibilidade. As pessoas geralmente pensam que talvez seja só uma rampa e tá tudo certo, mas vai muito além disso. Vários outros grupos da sociedade brasileira são afetados pela falta de identificação no meio político. Essas conquistas na legislação, né, de dar mais espaço para as mulheres, o destaque de algumas mulheres fortes na política, vão transformando, né, e vão mostrando que esse espaço também pode ser ocupado pelas mulheres e que elas podem fazer quando ela assume um espaço na política, muitas vezes ela é estereotipada, ela é julgada pela forma como ela fala, pela forma como ela se veste. A única alternativa para transformar essa sociedade machista e que vem há tanto tempo oprimindo o espaço em todos os tipos de gênero, é através da ocupação desses espaços. Muito do motivo, né, dos motivos pelo qual as políticas LGBT e de mulheres e feministas têm dificuldade, ou tiveram, ou terão, de avançar no Brasil, é porque nós não temos representação nos legislativos que discutam essas políticas. No caso dos indígenas, a ocupação desses espaços políticos é menor do que 1%. Nós, como pertencentes, né, a um outro espaço de relações, né, historicamente, estivemos, de certa forma, afastados, né, no campo de decisões. Nós sempre enxergávamos o mundo a partir
do olhar e proteção, segurança coletiva e territorial, por um ponto de vista masculino. Quando nós não temos representantes dentro das câmaras municipais, dentro das prefeituras, dentro do governo do estado ou do governo federal, nós reforçamos ideias, muitas vezes, muito preconceituosas com relação aos povos indígenas. Então, a nossa presença dentro desses lugares, ela faz toda a diferença. As temáticas de acessibilidade, sexualidade, gênero, cor, etnia e tantas outras são diretamente impactadas pela falta de um olhar amplo e múltiplo na política. As discussões, quando pautadas, são muitas vezes conduzidas a partir de apenas um ponto de vista. Um exemplo disso é a nova Política de Educação Especial, a PNE. O decreto assinado no final de setembro institui a criação de escolas e turmas especializadas para pessoas com deficiência. Essa seria uma alternativa às classes e escolas comuns inclusivas. A medida tem gerado muitas críticas por parte de especialistas, educadores e principalmente daqueles que vivem essa realidade de perto. A Larissa Smith é mãe do Pedro, que possui transtorno do espectro autista. Olha, eu fiquei muito decepcionada quando soube, porque na minha visão de mãe de uma criança autista é um retrocesso, porque tudo que brigamos até agora, né, em relação à educação inclusiva, eu sinto que a gente está perdendo e que vai perder muito mais se isso realmente se concretizar, porque o meu filho ele aprende muito mais num meio onde a diversidade existe do que ele aprende com pessoas, crianças iguais a ele. Eu acho que a inclusão é uma troca. Assim como o meu filho aprende, ele também ensina as outras crianças. E vejo esse decreto como o maior retrocesso da história em relação à educação inclusiva. Ter alguém que não só entenda, mas também vivencie as dificuldades facilita a inclusão dessas pautas no debate e a criação de políticas públicas mais eficientes. Eu acredito muito na questão do lugar de fala. Eu posso falar por uma experiência que eu tive, mas eu não posso falar por uma experiência de outra pessoa, pela experiência de outra pessoa. Então, é necessária representatividade dentro do cenário político, porque isso abre espaço para haver debate sobre as causas, sobre as dificuldades, as nossas dificuldades serão representadas lá dentro. Mas apenas a representatividade basta para se construir uma política diversa e inclusiva? Como reivindicar nossos direitos? E qual é o papel do eleitor depois do voto? Semana que vem no TJ UFSC. O terceiro e último episódio da série sobre diversidade na política vai ao ar na próxima terça-feira, com o tema Como construir uma política representativa. Bem, e falando em eleições, vamos falar agora das eleições dos Estados Unidos. Depois de 3 dias, o mundo segue acompanhando ansiosamente a contagem de votos das eleições americanas. O democrata Joe Biden continua liderando o número de votos do colégio eleitoral, com 253 votos contra 214 do candidato republicano Donald Trump. A contagem dos votos segue correndo, com as atenções voltadas especialmente para os estados da Pensilvânia, Arizona, Carolina do Norte e Geórgia. Dentre esses estados, Biden só não lidera na Carolina do Norte. Na Pensilvânia, cerca de 96% dos votos já foram computados. Se a vantagem do democrata se mantiver por lá, ele se torna o próximo presidente dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro visitou Florianópolis na manhã de hoje para participar da formatura de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Durante a visita, Bolsonaro mencionou mais uma vez as eleições que acontecem nos Estados Unidos, dizendo que o presidente Donald Trump não é a pessoa mais importante do mundo. A declaração se dá no momento em que o candidato republicano está cada vez mais longe da reeleição. Bolsonaro fez flexões em cima do palco, conversou com apoiadores e, mais uma vez, causou aglomerações em meio a um aumento considerável no número de casos da Covid-19 em Florianópolis e no estado como um todo. Hoje, aqui na capital, estão disponíveis apenas 6 leitos de UTI adulto públicos. Bem, a edição dessa sexta do TJ UFSC vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando no Facebook, YouTube e Instagram para ficar bem informado com o melhor telejornal universitário do país. É só procurar por @TJUFSC que você acha a gente. Bem, é isso. Segunda-feira tem mais. Até lá e bom final de semana.